Aqui é o Max Macedo, eu estou aqui envolvido na tentativa de modificação de um projeto de lei, mais um projeto de lei esdrúxulo relativo à tal da causa animal em nosso estado de Minas Gerais. E estou refletindo, que dificuldade. Algumas pessoas trabalham para produzir algo e essas pessoas constroem o mundo. Em contrapartida, infelizmente, existem pessoas, não todos, naturalmente, mas muitos, que são pagos por aqueles que produzem para governarem o nosso estado, o nosso país, criarem leis que sirvam para harmonizar a sociedade e, nessa harmonização da sociedade, naturalmente, o cuidado com os nossos animais, que fazem parte, direta ou indiretamente, das nossas vidas em diversos elos, em diversas cadeias. Mas esses que deveriam estar cuidando disso, muitos deles, na verdade, vêm para dificultar e destruir o trabalho daqueles que produzem para sustentar a vida desses que vêm destruir. Olha que contrassenso. Eu publiquei um vídeo de um desabafo meu durante uma corrida com os meus cães, porque durante essa corrida eu me lembrei de um projeto de lei em que eu fui muito ativo na contraposição a ele, alguns anos atrás, na Câmara Municipal de Belo Horizonte. E durante a corrida eu fiz um desabafo, gravei, postei no Instagram, mas quando eu cheguei em casa eu fui verificar e, para minha satisfação, eu descobri que, na verdade, ele ficou parado como projeto de lei e foi arquivado em decorrência de um dos seus autores ter falecido, tristemente, e o outro não ter sido reeleito. E aí o projeto de lei não prosseguiu, mas ele está lá arquivado. Isso tem que nos deixar em alerta, porque ele é um projeto de lei absurdo, absurdo, absurdo. Eu vou colocar aqui agora, eu vou falar na íntegra, o texto do projeto de lei e vou fazer os meus comentários com exemplos posteriormente. Vou colocar meu óculos aqui porque eu já não enxergo mais como antigamente. Depois que eu fiz 47 anos de idade, a minha vida mudou completamente. Então, olha só, o que o projeto de lei de 2021 diz, porque ele existe ainda, proíbe a realização de corridas competitivas, atividades extenuantes e ações similares que promovam a exploração e os maus tratos a cães, independentemente da raça e da linhagem canina. Olha que coisa absurda, vaga e que dá margem a interpretações mil que, caso venha a vias de fato, simplesmente inviabilizam a existência e a criação e a manutenção de cães, mesmo por aqueles que querem apenas exercer o direito de ter um cão e cuidar bem desse cão. Então, aqui no projeto de lei, prosseguindo, a Câmara Municipal de Belo Horizonte decreta, artigo 1º, fica proibida no município de Belo Horizonte a realização de corridas competitivas, atividades extenuantes. Então, corridas competitivas, atividades extenuantes e ações similares que promovam a exploração e os maus tratos a cães. Então está dizendo que atividades similares a corridas, que são extenuantes, e aí qual é a definição de atividades extenuantes? A lei não dá clareza. Promovam, então quer dizer que isso promove a exploração. Então eu correr com o meu cão, tal como está no meu vídeo, promove a exploração e maus tratos a cães, sim. Isso independente da raça e da linhagem, ou seja, aí já falou, não vem com esse papo, seu cão é um cão de raça, ele é um cão atleta. Não, isso é conversa. Existindo ou não apostas,
independente da raça ou da linhagem, isso está proibido. E mesmo que não haja aposta nem nada, aqui está dizendo ofertas de brindes ou promoções. Olha que coisa séria isso. E aqui, continuando, parágrafo único. Quem, sob qualquer circunstância, organizar, promover, facilitar, realizar ou participar de corridas de cães ou de atividades similares, estará sujeito à multa prevista em regulamento do Poder Executivo. Incumbe ao Poder Executivo efetuar a fiscalização das atividades proibidas por essa lei. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 dias contados da publicação. Que irresponsabilidade, que inconsequência, que desrespeito. É um texto tão mal feito, é uma vergonha a gente pagar legisladores para fazerem um texto desse. É uma vergonha. E na justificativa, que todo texto tem que ter, né? Está escrito o seguinte: sob o pretexto de qualificar como esporte, cães são sujeitos a múltiplos abusos, físicos e psíquicos, que visam entreter e gerar dinheiro aos que organizam e frequentam tais eventos. Não diz quais são os eventos. Diz que, sob pretexto de prática de esporte, cães são sujeitos a múltiplos abusos. Embora pareça nova a intenção de libertar cães ao termo libertar cães. Então essa é uma lei abolicionista. E eu vou comentar o que é o abolicionismo animal. Sob a intenção de libertar cães de modos de exploração variados, já reúne muitos segmentos da sociedade civil. Não reúne muitos segmentos, não. São apenas alguns ideólogos que se associam a alguns que não são ideólogos, mas veem nisso oportunidade de ganho de capital político, que convencem de maneira sorrateira, camuflada, massa de manobra, que são pessoas bem intencionadas, mas que são iludidas pela forma com que as intenções são apresentadas. E aqui está dizendo, então, que já reúne muitos segmentos da sociedade civil. Mentira! É um gatinho pingado que está à frente disso aqui. Organizada com vasto registro audiovisual. Mentira! De delitos evidentes. Isso aqui é formação seletiva de dados. Alguns exemplos de maus tratos aos animais, aí está aqui, a seleção dos animais considerados mais aptos e o descarte daqueles considerados fracos, a exploração pretendida. Então está querendo dizer que seleção genética é exploração. E está querendo dizer que está implícito que descarte quer dizer matar ou causar mal àqueles que são descartados. Olha a maldade do texto. Treinamentos cruéis, aí coloca aqui um caso específico porque saiu numa matéria no Fantástico. Isso aqui, cães galgos e de outros tipos são amarrados a carros com correias para obrigá-los a praticar exercícios intensos. Oh, que coisa nojenta um texto desse. Acomodação de cães em pequenos espaços. Olha só, é porque o cachorro fica na caixa de transporte. E quem disse que isso faz mal para o cão? Com sujeira. Mas agora conseguiram reforçar a argumentação pífia. Com sujeira e altas temperaturas. Então coloca o cachorro no forno. Muito bom. Cativeiro contínuo e diário em gaiolas. Administração abusiva de drogas injetáveis e outras substâncias de uso farmacológico controlado. Legal ou ilegal? Elaboração de fórmulas farmacêuticas caseiras e clandestinas. Cadê dados? Cadê dados? Não tem. São apenas palavras de impacto ao vento. Apenas palavras de impacto ao vento. Acusações inverídicas, infundadas, com base, é lógico, em um ou outro caso existente. Agora a questão é, se existem casos disso, e é lógico que existem em toda a história da humanidade, existem coisas erradas. Um padeiro pode colocar pelo de rato no pão, não pode? Então com isso a gente vai proibir a atividade de panificação? Agora nós vamos proibir atividades caninas, por quê? Porque tem gente que coloca o cachorro preso numa gaiola, segundo está dizendo aqui, né? Dias e dias num calor intenso e na sujeira. Espera aí, isso é um absurdo, é um descaso, é um desrespeito com a população. Agora, uma lei mal feita, um projeto de lei mal feito desse jeito, que
Não foi para frente, mas não foi para frente não é porque constataram a sua esdrúxulidade, perdão pela palavra. Não, é porque não, por questões de trâmite não foi, mas está arquivado. E a qualquer momento pode ser ressuscitado. Pessoal, acordemos para isso. Esse projeto de lei, ele não dá margem para que algo aconteça, não. Não. Ele claramente dá poderes para, a critério de uma autoridade policial, ele olhar você correndo na rua com o seu cão, ele enquadrá-lo nessa tipificação que está aqui, te denunciar. E se o juiz for um ideólogo, por exemplo, e resolver te condenar por isso, ele tem agora um precedente legal para condenar você por correr com o seu cão e dizer sem nenhuma fundamentação que você está causando maus tratos ao seu cão por fazer uma corrida assim. Dessa forma, não será possível, por exemplo, a gente ter uma exposição canina. Porque a exposição canina é um certame, um evento competitivo que tem atividade física, está incluso aí. Ou mesmo uma prova de canicross. Canicross é o esporte canino que mais cresce no mundo. E olha que coisa maravilhosa que é o canicross, está enquadrado aqui nessa lei. Ou, por exemplo, uma prova de resistência, que é uma prova centenária consagrada no mundo inteiro. Várias raças praticam e usam dessa prova como um meio de selecionar cães aptos em termos de suas condições cardiorrespiratórias e musculares. Isso faz com que os cães tenham saúde geração após geração. Não se pode ter, por exemplo, provas de trabalho, sejam provas de cães de salvamento, provas de cães de obediência, provas de cães de proteção, provas de cães de detecção de drogas, cães de detecção de explosivos. Tudo pode ser enquadrado nessa porcaria desse texto que pessoas que são pagas pelo contribuinte têm a coragem de apresentar como um projeto de lei. E o que é incrível e que mostra a falta total de intenção de fazer algo pelo bem dos cães é que nessa batalha toda que eu vivi na época, eu tive apoio de alguns vereadores e entre eles nós conseguimos fazer algumas proposições que tornariam a lei menos prejudicial. Melhoraríamos um pouco o texto da lei. E aí, eu agradeço muito o vereador Ciro Pereira. Ele fez a seguinte proposição de emenda. Olha que coisa razoável que foi solicitada. Caberá ao Poder Executivo definir por meio de ato competente e baseado em critérios científicos os índices e critérios para definição de atividades extenuantes e maus tratos para cada raça e linhagem canina. É óbvio, com base na ciência, se define o que pode ser extenuante de acordo com o tipo de cão, a raça, o tipo de atividade daquele cão. O disposto neste artigo não se aplica às forças de segurança pública, é lógico, tem que ter uma legislação específica, treinamentos destinados à segurança e ao adestramento, assim como eventos praticados por entidades regulamentadas. Então, se você tem nichos específicos, nichos técnicos específicos e principalmente nichos que são geridos tanto pelo próprio Estado, as forças de segurança pública, como nichos geridos por entidades técnicas internacionais, como os clubes sinófilos e sinotécnicos, se nós temos isso, por que não delegar a essas entidades a sua própria gestão baseada, é lógico, numa regulação técnica e científica do Estado? Incrivelmente, foi refutado, não foi aceita essa proposta de emenda. Ele fez uma outra solicitação de emenda
dizendo o seguinte: o exercício do poder de polícia obedecerá aos princípios do direito administrativo sancionador, em especial a presunção de inocência, a tipicidade da conduta, a culpabilidade, devendo ser oferida a conduta no momento da exposição dos cães à atividade extenuante ou maus tratos, indicando à autoridade que a condição oferida supera os indicadores regulamentados pelo Executivo. O relator indeferiu. E o que acontece? O projeto de lei permaneceu e prosseguiu tal como a sua íntegra original. Repito, só não virou lei porque acabou a legislatura. Mas ele está lá, arquivado. Agora pensem bem a consequência disso tudo, caso isso seja desengavetado agora. O que esses legisladores estão querendo com isso? Eles estão querendo exterminar a existência de cães? Estão querendo gerar o caos social? Porque cães de raças como pastores alemães, border collies e outras raças precisam de exercício. Não tendo exercício, eles vão ficar sufocados fisicamente e psicologicamente em suas residências. E isso vai trazer problemas. Será que é isso que os legisladores estão querendo mesmo? Talvez eles tenham intenções espúrias por trás disso, será? Não sei, mas nos leva a refletir. O que será de uma sociedade com cães geneticamente predispostos a alta atividade mental e física sendo proibidos por lei criminalizante de exercerem atividades físicas? O que seriam desses cães, dessas raças, se não existisse previamente a eles as necessidades de cães que cumprissem essas atividades, seja no pastoreio, seja no acompanhar o gado, acompanhar o ser humano nas diversas atuações ao longo dos séculos? Então, será que o objetivo é exterminar a existência dos cães domésticos? É importante vocês saberem que o objetivo do abolicionismo animal é erradicar da superfície da Terra a existência de animais domésticos. E, como isso é um objetivo muito absurdo para a grande maioria da população, eles não se apresentam dessa forma. Eles vêm com conversas, com leis, com vídeos chocantes, que vão passo a passo convencendo, mudando a percepção da população em relação ao discurso deles, para que eles possam prosseguir com o discurso, criando cultura e depois apresentando leis. O fim disso será o fim dos animais domésticos, e aqui em específico a começar pelos cães, porque os cães são a espécie de eleição para ser utilizada como instrumento de entrada nesse processo. Justamente porque na nossa sociedade ocidental os cães representam uma força emocional e afetiva muito grande, porque eles integram os nossos lares. E aí, que tal se eles fizerem uso dos cães como meros instrumentos para começarem a progredir, passo a passo, ao objetivo final deles? Então, que nós tomemos consciência disso e não deixemos que isso continue, que isso prossiga. Nos levantemos contra esses desmandos de um país que se autoproclama democrático. Mas eu não tenho visto democracia. Eu não tenho visto ciência. Eu não tenho visto consulta pública. Eu não tenho visto consulta a técnicos, a cientistas. Eu não tenho visto consulta a médicos veterinários. A única coisa que se faz é apresentar a lei que prossegue a toque de caixa, que prossegue em trâmites que a gente não consegue acompanhar e de repente ela aparece. Ninguém é consultado, não tem audiência pública. Pensem bem, quando nós tivemos o problema da Covid, falou de doença, falou de epidemia, a primeira coisa que a gente tem que saber é a opinião da classe médica, dos médicos, e não de apenas um médico. Isso é ampla discussão, isso é democracia. Isso é uma democracia tomando como base dados da ciência. A mesma coisa deveria ser de saúde animal. Médicos, veterinários
de uma ampla gama de atuação, deveriam ser consultados e nada tem sido consultado. Todo quanto é tipo de lei ou projeto de lei que se apresenta, ele vem sem que apresente dados concretos, sem que haja ampla discussão com as diversas fatias da população, ampla discussão com os técnicos, sejam os médicos veterinários, os fisiologistas, os zootecnistas, os psicólogos, os preparadores físicos, os treinadores, os operadores de segurança pública, e aí entram policiais militares, policiais federais, gestores de canis, bombeiros que trabalham com cães de salvamento, operadores de cães de detecção. Todo mundo deveria participar dessa discussão, se é que o objetivo da lei fosse melhorar as condições de vida dos cães. Mas, de fato, justamente pelo objetivo não ser a melhoria das condições de vida dos cães, quem realmente entende de cães não é consultado. Porque, se forem consultados, eles iriam melar as intenções daqueles que querem apenas fazer uso dos cães para terem ganho de capital político. Parece lo broto.